Boa noite, senhoras e senhores. Declaro aberta a 9ª reunião do ciclo de audiências públicas sobre turismo, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado da República. Nosso objetivo, como sempre, é contribuir com as discussões para a plena retomada do setor turístico após os duros impactos da pandemia. Informo que as participações dos cidadãos serão recebidas sempre nos canais do portal E-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site da própria comissão, ou pela ouvidoria do Senado, pelo telefone 0800 061 2211. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, excelentíssimas senhoras e senhores participantes desta audiência pública, estimados telespectadores e internautas que nos acompanham pela TV Senado e demais canais via internet. O tema de discussão da noite de hoje é qualificação da mão de obra no setor de turismo, cenário atual, desafios e perspectivas. Trata-se certamente de um dos desafios mais importantes para a estruturação de uma indústria turística competitiva e moderna. Sendo o turismo uma atividade desempenhada por pessoas para pessoas, a busca pela excelência passa necessariamente pelo cuidado, dedicação e investimento permanentes nos recursos humanos que sustentam o setor. No Brasil, essa orientação geral se mostra ainda mais relevante. Sabemos todos que nosso país foi abençoado com numerosas belezas naturais, uma cultura diversificada da indústria turística. A qualidade do atendimento oferecido ao visitante é de importância essencial. Portanto, é desafio fundamental e bastante complexo assegurar a persistência dessa qualidade e seu aperfeiçoamento constante. Conforme os dados relativos a 2019, o último ano antes da pandemia de Covid-19, apenas os segmentos de alojamento e alimentação empregavam cerca de 5,5 milhões de brasileiros. Trata-se de população imensa, a demandar treinamento e atualização nas melhores práticas em serviços. Considerando o potencial de crescimento do turismo no Brasil, esforços de formação e reciclagem precisarão aumentar muito nos próximos anos. De acordo com a edição de 2019 do Índice de Competitividade Turística, produzido pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupava, então, em 2019, um tímido 32º lugar entre 141 países avaliados. Avançar nessa comparação internacional implicará aumento sustentado de mão de obra qualificada para o turismo. Investimentos maciços serão imprescindíveis para evitar que a oferta de profissionais capacitados venha a se configurar em gargalo adicional a frear o crescimento da atividade turística no país. Aliás, a retomada gradual da normalidade sanitária já está impulsionando o setor no mundo inteiro e, particularmente no Brasil, num processo que deverá se acelerar. Nossos conceitos e ideias, ou novos conceitos e ideias, serão sempre bem-vindos. Em um mundo em permanente transformação, a indústria do turismo também passa por intensa remodelação. Busquemos combinar modelos consagrados a práticas inovadoras, atentos à necessidade de consolidar valores contemporâneos de sustentabilidade à indústria turística. Não se trata apenas de oferecer conteúdo a trabalhadores e empresários, mas também de sensibilizar todos os segmentos envolvidos para os temas do meio ambiente, promoção dos direitos humanos, proteção de indígenas a comunidades tradicionais, respeito às minorias, combate à xenofobia e à intolerância. As políticas de qualificação que desejamos estão voltadas para um turismo humano e civilizatório.
formular tais políticas e colocá-las em prática demandará, de nossa parte, uma concertação de esforços dos poderes públicos, das entidades do setor e de toda a sociedade civil organizada. Com esse entendimento em mente, convidamos os seguintes participantes a integrar nossa mesa de debates na noite de hoje. Senhora Andréa de Souza Pinto, diretora de Regulação e Qualificação do Turismo no Ministério do Turismo. Senhora Marutzka Moesch, diretora do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília. Senhor Manuel Cardoso Linhares, nosso querido Manuelzinho, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH. Senhor José Gilton Pereira Lima, presidente do Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC Alagoas. Antes de passar a palavra à primeira palestrante, eu gostaria de dar às senhoras e senhores palestrantes um resumo das perguntas e comentários que chegaram de nossos internautas, para que os senhores e as senhoras, na medida do possível, no decorrer das suas explanações na noite de hoje, pudessem responder a essas indagações e ao fazer algum comentário sobre as afirmações que passarei a ler. Como perguntas, essas foram selecionadas, perguntas selecionadas e comentários idem, dentre as dezenas e dezenas que recebemos no dia de hoje. Diana Santos, da Bahia, pergunta: como a qualificação de mão de obra pode influenciar no incentivo em investimento no turismo, especialmente no contexto pandêmico? De Marcos Ribeiro, de Goiás, quais são os atuais desafios que o Brasil enfrenta para qualificar a mão de obra desse setor? Tiago Teixeira, do Rio de Janeiro, o turismo é um setor importante para a economia de muitos estados e falta mão de obra qualificada. Poderia estar relacionada ao Covid-19? Como comentários de Vitória Catuninho, de Sergipe, a importância em regularizar a mão de obra no setor de turismo é justamente assegurar os direitos que a eles são atribuídos. O outro comentário, de Alberto Vieira, de São Paulo, diz: é preciso capacitar os moradores locais para que eles possam apresentar os pontos turísticos, históricos e da fauna e flora local. Agradecendo mais uma vez a participação de todas as senhoras e os senhores na noite de hoje, eu tenho a satisfação de passar a palavra à senhora Andréa de Souza Pinto, diretora de Regulação e Qualificação do Turismo do Ministério do Turismo. Tem a palavra a doutora Andréa de Souza Pinto. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Que às vezes Sim. o som pode estar baixo. Obrigada, senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Turismo do Senado. Boa noite a todos. Professora Marutzka, grande parceria do OMB com o Ministério do Turismo, Manuelzinho e José Gilton, e todos que estão presentes assistindo esta audiência pública. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar representando aqui o secretário William França, que é secretário nacional, né, de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo. Tenho uma grande satisfação de estar presente aqui, muito obrigada, viu, a todos. Então, esse tema é muito relevante para nós, no Ministério do Turismo, que há muitos anos, né, vimos priorizando, né, essa pauta de qualificar a mão de obra no setor do turismo. E é um desafio, né? Então, essa ação pública, vamos dizer assim, do Ministério, já vem ao longo dos anos, e é um desafio de entendermos o que realmente é necessário para nós, para a nossa visão, para as nossas ações, podermos direcionar de forma efetiva, com qualidade e que atinja a necessidade de uma determinada localidade, de uma base territorial, né?
E agora, com esse período de pandemia, ficou maior ainda o nosso desafio devido à evasão, aumentou, enfim, alguns problemas que nós vamos, ao longo da nossa audiência, a gente pode debater e até tirar algumas dúvidas no sentido. Mas, para contextualizar e dar uma noção do que o Ministério do Turismo, ao longo dos anos, vem desenvolvendo a respeito da qualificação, é que no ano de 2014, o Ministério do Turismo ele assumiu esse desafio de aprofundar o conhecimento, né, do cenário da qualificação em todo o Brasil, em todas as regiões, né? Então, nós empenhamos desde essa época esforços, né, para levantar os dados e informações sobre os programas de qualificação profissional, né, e o preenchimento de algumas lacunas emergenciais no atendimento aos serviços necessários para acolher, né, o acolhimento dos turistas. E em algumas situações, né, vistas dentro desse cenário, né, foi demonstrado para nós algumas fragilidades de organizações organizacionais, estruturais e operacionais, né? Então, a partir daí, nós firmamos uma parceria com a Universidade de Brasília, UNB, que foi realizada em âmbito nacional, né? E, então, nós tivemos a necessidade de fazer essa pesquisa nacional, e a UNB, que está aqui, doutora Marutska, que depois pode pontuar e até aprofundar mais, detalhar mais essas ações que foram feitas, né? E, então, foi feita essa pesquisa em âmbito nacional com o intuito de reconhecer a percepção desses atores quanto aos processos de qualificação no turismo, né? Principalmente daqueles que estavam até então empregados à época, né? E dentro dessas pesquisas, o que nos ajudou, realmente, o que foi necessário? Foi formado uma rede de pesquisadores formada por institutos federais e universidades federais que nos auxiliam até hoje, né? E que foi que realizou essa pesquisa nas bases territoriais, tendo recorte com as 30 rotas do INVEST. Nós tivemos que ter uma linha, né, para essa pesquisa, e nós utilizamos as rotas turísticas do INVEST. Foram 30 rotas. E dessas 30 rotas foram identificados, né, vários gargalos, nós críticos, problemas, enfim, que nos deram uma visão mais ampla do que nós poderíamos realizar agora dentro das nossas políticas para poder corrigir e até proporcionar melhores cursos, melhor atendimento, né, para capacitar uma determinada região. Essa rede hoje está em torno de 100 pesquisadores, né? Nesse ano de 2020, recebemos já todos o diagnóstico dessa demanda de todo o território do Brasil, todas as 5 regiões, e esse é o momento que eu digo para todos, é um divisor de águas, a gente poder ter todos esses dados e fornecer de forma pontual e assertiva a todos aqueles que têm dúvida de saber o que realmente é necessário para qualificar uma determinada região. Hoje nós temos esses dados, são dados que foram dados de uma região piloto, que foram as 30 rotas, né? E, inclusive, senador Fernando Collor, o importante dessa audiência hoje é que o Ministério também necessita do apoio do Senado Federal, da Câmara Federal, para tornar essa política, que é uma política de Estado,
né? A professora Marusca pode até depois entrar, né, e esclarecer melhor a necessidade da gente poder institucionalizar essa rede, tê-la como um observatório do turismo, para nós podermos utilizar melhor os recursos públicos, melhores as ações, a destinação de emendas, né, que o objetivo do Ministério do Turismo é justamente a melhor utilização de recursos públicos a serem encaminhados para fins de qualificação. Então, hoje nós pedimos auxílio e ajuda da Câmara, dos parceiros que estão à frente da Comissão de Turismo, da Câmara dos Deputados, e hoje à noite, nesse momento, venho pedir apoio também de todos os senadores que compõem a Comissão de Turismo do Senado, né? E é um desafio muito grande, desde o início, qualificar e ter um retorno da empregabilidade, porque SENAC qualifica, SEBRAE qualifica, a educação qualifica, e o turismo, qual o objetivo do turismo? Não é só qualificar, não é só fornecer um certificado, é fazer justamente a aliança com o trade, que o trade participou também dessa pesquisa, de toda, não só o trade, mas os gestores públicos, os gestores privados tiveram com a gente dentro dessa pesquisa territorial, é absorver a mão de obra que está sendo qualificada. Então, esse é o objetivo maior do Ministério do Turismo, qualificar, enxergar pontualmente o que é necessário numa determinada região, e não ao contrário, eu chegar e determinar qual é a região e qual é o curso que deve ser pontuado para um município X. Não, é ao contrário. Essa pesquisa foi importante justamente devido a esse ponto. Hoje, o território, a base territorial, que nos pontua realmente a necessidade deles. Essa visão não era feita antes de 2014, não era dessa forma, né? Tinha muitos problemas, até mesmo da continuidade daqueles cursos, né? E às vezes iam se multiplicando os cursos iguais em várias regiões e que não traziam o retorno, né, que os empreendimentos daquela localidade precisavam. Temos vários certificados e desempregados. Com a pandemia aumentou mais ainda o desemprego, né? Acreditamos nessa retomada e aumento da empregabilidade pela pesquisa que nós visualizamos até 2015, e para começar o mercado e os empregos a se tornarem mais absorver, né, mais os que estão desempregados qualificados. Sabemos também que hoje é um dia que pela pandemia, cada mais desemprego, hoje se exige mais qualificação. Aqueles que terão mais empregos, que terão as condições de ficarem empregados, são aqueles que têm mais qualificação, né? E então acredito que a Política Nacional de Qualificação do Turismo dá uma visão ampla, ela tem que se tornar uma política de Estado. Temos um momento agora para institucionalizar essa rede de pesquisadores, tá? Que envolve todas as 5 regiões, torná-la permanente, né? E ela se tornar um observatório. Nós estamos nesse desafio, nesse momento agora, né? E todos, o trade, Sistema S, devem construir isso junto conosco, né? E tornar isso cada vez mais forte e sustentável, para que em várias gestões possa dar continuidade a esse trabalho.
É um desafio, para vocês verem, até de 2014 para cá, nós estamos em 2021, não foi um trabalho, não foi uma pesquisa, não foi um trabalho que apenas só de um gestor, envolveu uma comunidade, envolveu todos nacionalmente, né? Não foi uma cabeça pensante, né? Então foram envolvidos vários atores. Então, hoje, o Ministério do Turismo pediu o apoio dos senadores, apoio da Câmara, que provavelmente nós teremos uma outra audiência pública, também especificamente para falar da política e dar conhecimento a essa política, porque nós vimos que muitos parlamentares, muitos prefeitos, até alguns secretários estaduais, não ainda conhecem efetivamente o que a política pode trazer para nós de bom e de consistência para, vou dizer, para complementar, né, os conhecimentos daqueles profissionais, para dar apoio aos parlamentares que destinam recursos orçamentários e os recursos, os orçamentos, o orçamento do Ministério para ser bem empregado no que se diz respeito à qualificação. Né? Então, nós estamos aqui no Ministério, no departamento especificamente de qualificação do turismo, abertos a qualquer demanda para estudarmos e detalharmos a melhor a utilização, a aplicação dessas demandas, seja ela para quais forem as atividades turísticas. O Ministério hoje tem vários cursos já em andamento, que veio aumentando agora desde 2019 para cá. Em 2020, nós tínhamos 12 cursos. Hoje, nós temos mais de 20 cursos ofertados gratuitamente a toda a população brasileira, inclusive alguns cursos pontuais, como os de guias, né, gestores públicos, e outros que ainda virão esse ano, né? Possivelmente nós vamos ter o DULAIC, né, que o ministro muito nos pontuou, que é um inglês que vai atingir a classe, vamos dizer assim, a todos aqueles que estão trabalhando dentro das atividades turísticas, de um inglês para quem tem até a quarta série. Tem esse que é o lançamento que vai ser este ano, e o outro são de a turista, que tem português, enfim, são 9 módulos que nós estaremos lançando até o final do ano. Provavelmente deve sair uns 3 módulos desse curso para melhor atender o turista. Acabei de receber aqui, até da minha equipe aqui, a Neuza, que é minha coordenadora geral, ela me informou que hoje nós completamos 90 cursos hoje. 90 cursos, até hoje, ofertados gratuitamente para toda a população brasileira. Então, é isso que eu queria pontuar. Eu gostaria até que a professora Marutska pudesse dar uma visão mais ampla de todo esse trabalho que foi feito dentro da Política Nacional de Turismo. Tá? E eu, enfim, estou à disposição para tirar qualquer dúvida, questionamento. Estamos à disposição aqui para as novas demandas que a gente puder viabilizar de alguma forma. Mas eu quero destacar que nós só vamos conseguir efetivamente atingir aquilo que os territórios precisam, as bases territoriais, se nós estivermos juntos, Câmara, Senado, Ministério do Turismo, governos estaduais, municipais e o trade, tá? Sistema S, todos nós temos que unir forças para poder atingir o que realmente é necessário. Porque o Brasil vem qualificando e sempre pontua o mesmo problema, dizendo que o Brasil não tem qualificação,
que as pessoas não são qualificadas, algumas pessoas são, ali atendem bem o turismo, mas a maior reclamação, inclusive para o turista, nós mesmos, brasileiros, que fazemos, viajamos, a maior reclamação é no atendimento. Então, acho que juntos, unidos, né, enfim, podemos ter várias câmaras técnicas e discutir o que pode ser realmente pontuado. E eu venho a enfatizar que a Política Nacional de Qualificação do Turismo vai ser a estrutura para atender o turismo como um todo. Não só na qualificação, ela inicia com a qualificação, mas ela pode dar a visão como um observatório para a infraestrutura turística, para a segurança turística, enfim, para outros até ampliar isso, porque o Ministério do Meio Ambiente, Agricultura, temos todos os órgãos que transversalmente também atuam, né, na questão turística, no setor do turismo, possam estar conosco fazendo parte dessa grande rede. Tá? 15 segundos. Era isso que eu queria pontuar inicialmente. Gostaria que a professora Marutska, por favor, né, discorra aí melhor, enfim, em relação à nossa política. Agradeço a participação e quero parabenizá-lo, senador Fernando Collor, e me colocar à inteira disposição. Muito obrigada. Muito obrigado à senhora Andréa de Souza Pinto, diretora de Regulação e Qualificação do Ministério do Turismo, do Turismo no Ministério do Turismo. E agora passo a palavra à senhora Marutska Moesch, diretora do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília. Obrigado, senador. Boa noite a todos e todas. Também agradeço, não só em meu nome, como diretora do Centro da Universidade de Brasília, mas a toda a rede de pesquisadores de turismo nacional, que, como disse a Andréa, são mais de 100 pesquisadores que estão, desde o ano de 2019, trabalhando arduamente, apesar de todas as dificuldades da pandemia, num projeto de pesquisa aplicada no território nacional, de forma participativa, nos desafios, né, de forma remota. Muito me gratifica esse momento de podermos estar aqui nesse diálogo, apresentando um processo de trabalho que já foi fundamentado nos anos 2013 no Ministério do Turismo, quando houve uma avaliação crítica, né, do Ministério quanto aos diferentes projetos de qualificação que haviam sido desenvolvidos desde o ano de 2004, com a criação do Ministério do Turismo, e a pouca eficácia nos resultados do desenvolvimento dos territórios, principalmente nas questões de melhoria da qualidade do atendimento e, portanto, competitividade dos territórios. Então, me cabe aqui, não só por ser uma representante da universidade, mas por ser uma pesquisadora no turismo com mais de 30 anos na área e já ter sido gestora pública, inclusive, me cabe aqui dizer que um dos nossos maiores problemas para entender a complexidade do turismo é justamente porque o reduzimos a apenas uma atividade econômica. Quando nós tivermos a capacidade, setores públicos, empresariado, a própria academia na sua produção, né, que há mais de quase 50 anos já vem no Brasil tendo cursos de formação em turismo, nós entendemos que o turismo é um sistema, e é um sistema extremamente complexo, porque ele só existe enquanto fenômeno, inclusive enquanto fenômeno econômico, se nós tivermos as pessoas, os chamados turistas, e, consequentemente, os anfitriões que os recebem. E nunca isso ficou, acho que, tão claro quanto dessa terrível crise pandêmica, onde nós tivemos, né, a suspensão total das atividades em muitas localidades e ainda continuamos com muitas restrições. Ou seja, se nós não tivermos as pessoas
que queiram viajar e que sejam motivadas. E do outro lado, se nós não tivermos as comunidades organizadas para receber, e quando falo comunidade aqui, falo o setor empresarial, falo o setor público, mas principalmente as pessoas, os anfitriões, nós não teremos um turismo que está desenvolvido, mas um turismo que seja integrador e possibilitador do desenvolvimento no nosso território. Isso é evidência se nós estudarmos a história do turismo nacional. Isso é evidência se nós estudarmos os dados de investimento das políticas públicas em diferentes setores, e principalmente aqui temos, né, representações do Nordeste, o quanto foi investido no Nordeste para que o turismo se desenvolvesse. E o quão pouco, em termos de trabalho e renda, esse turismo gerou para as comunidades. Esse é o nosso gargalo. E a questão da qualificação é uma questão de possibilidade de inclusão social a partir do turismo e, portanto, de desenvolvimento dos territórios. Não é de hoje que a Organização Mundial do Turismo discute o papel de que tipo de desenvolvimento o turismo pode propiciar. E a qualificação é uma forma, é uma porta, a gente sempre diz assim, que é uma porta, né, como o PNUD tanto fala, de entrada dessas populações para que elas possam construir uma carreira profissional, principalmente os nossos jovens, e prever, né, a possibilidade de uma vida com maior qualidade. Durante, inclusive, olhando aqui as perguntas, foi o desafio, né, da pandemia para todos nós, e nós temos estudado muito sobre isso, mas eu gostaria de dizer que nós não temos aqui, de forma nenhuma, vamos dizer assim, uma futurologia, porque é um vírus que a cada momento se mostra diferenciado, mas alguns aprendizados ficaram. As comunidades, as bases territoriais, onde essas comunidades tinham, sim, uma relação com o turismo muito direta, entenderam que elas precisavam melhorar a sua qualificação para poder fazer um enfrentamento dessa questão sanitária tão séria. Então, como disse a Andréia, durante esse período do ano desde o início de 2019, mas durante o período todo do ano de 2020, inclusive continuamos, a última cidade que estamos trabalhando com o projeto é a cidade de Alcântara, no Maranhão. Nessas localidades, quando formamos e construímos as redes de base territorial, pela pesquisa, onde cada um desses grupos de pesquisadores articularam de forma, né, remota a possibilidade de trazer esses atores para discutir esse desafio, nós tivemos dois grandes questionamentos. Qual é a educação, a formação que desenvolve pessoas na área do turismo, possibilitando a elas uma profissão e, portanto, pensar em uma carreira? Que conteúdos, que saberes são necessários para que a gente possa fazer esse enfrentamento desses desafios que vêm ocorrendo ciclicamente, né, tanto em questão econômica como na questão sanitária, com várias epidemias que nós já tivemos e que nós afetamos. Claro que a Covid-19, a SARS-CoV-19, é uma epidemia de um tamanho, vamos dizer assim, de incertezas muito maior que foi. Mas lembre-se, nobres colegas, que nós já tivemos o problema da Zika, que foi um impacto enorme na região, principalmente do estado de Pernambuco, estado da Alagoas, e aquele verão todo nós perdemos inúmeros turistas estrangeiros. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós não podemos pensar o turismo isolado. Nós não podemos nem pensar o desenvolvimento do setor empresarial do turismo, por exemplo, isolado de uma crise econômica e do preço do dólar hoje. Então, ou do aumento do querosene, que já está sendo apontado novamente, ou com a nossa falta de transporte terrestre, por exemplo, para aproximar esses territórios. E nisso entra a questão da qualificação. Por isso, nós, da Universidade de Brasília, como eu disse, juntamente com mais de 20 entidades de ensino superior, institutos federais, universidades estaduais e universidades federais, discutimos e fizemos uma proposta de uma metodologia para implantar o Sistema Nacional de Qualificação em Turismo.
Esse Sistema Nacional de Qualificação em Turismo, ele não está preocupado apenas com o curso do chamado treinamento, que, na verdade, nós temos que pensar no desafio do novo, do desconhecido que nós estamos vivendo, como desenvolvimento educacional para que essas pessoas, esses trabalhadores, tenham conhecimentos, inclusive, para fazer enfrentamento a esses desafios que se estabelecem com as incertezas que nós estamos vivendo diante da crise climática e da crise econômica que se assola mundialmente. Então, nesse sentido, primeiro, registrar que nós temos uma política nacional de qualificação em turismo que foi construída de forma coletiva, participativa, inclusive referendada pelo Conselho Nacional de Turismo no ano de 2018, publicada no ano de 2019, fruto de um trabalho que iniciou em 2013 das diretrizes nacionais. E que, após essa pesquisa de qualificação, hoje nós apresentamos ao Ministério do Turismo um Sistema Nacional de Qualificação em turismo, onde nós apresentamos ali esses entes parceiros e tendo como foco principal a rede de base territorial. O que são essas redes? É o conjunto dessa sociedade viva que está ali participando, sejam as entidades ofertantes de formação e qualificação, sejam os demandantes, escolas com alunos de ensino médio, comunidades, associações de trabalhadores, o próprio setor empresarial, onde, num diálogo, se constrói possibilidades de cursos que deverão dar conta, cursos, pesquisas, eventos, enfim, que deverão dar conta das necessidades daquele território. E por que nós chegamos a essa proposta metodológica? Porque na pesquisa que embasou a política nacional, nós identificamos que o mesmo projeto, a exemplo do Pronatec, teve um enorme sucesso em alguns territórios e um grande fracasso em outros territórios. E foi diante desse desafio que nós fomos ver o que acontece em cada território. E chegamos à conclusão que nós precisamos de diagnósticos realísticos. Por exemplo, a formação para uma governanta ou para uma camareira, para uma posada, no interior do estado do Pará, é muito diferente de uma posada, da formação para uma posada, por exemplo, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. São realidades tanto do campo socioantropológico, ou seja, da formação, né, básica dessas pessoas, da projeção do papel do turismo nessas comunidades, nessas cidades, como também da expectativa com essa profissão. Nós temos esse problema sério no turismo, porque o turismo ele tem dois grandes gaps. Outro tem aqui a parte operacional, que é onde emprega mais, mas são empregos muitas vezes informais, são empregos com baixa remuneração salarial, tá? E que não apresentam perspectiva de futuro profissional. Por quê? Porque são em pequenas empresas que por exemplo, esse garçom de um restaurante, ou essa garçonete, ou essa camareira, não consegue vamos dizer, prever que ela saia daquela condição, daquele trabalho. Então, para que estudar, para que se qualificar, se dessa condição eu só poderei ser proprietário? Como eu não posso ser proprietário, então é uma profissão que acaba, né, em termos de carreira profissional, vamos dizer assim, não favorecendo essa dedicação. A outra questão muito séria, como são atividades que têm um cunho de servir, nós temos uma marca, né, colonialista, de que todo o trabalho servil é um trabalho que vem de uma origem escravocrata, de uma origem inferior. Então, é pouco valorizado. E os jovens não veem nessa carreira algo que lhe dê, por exemplo, um status maior social. Então, nós precisamos construir essa competência, vamos dizer, da área do turismo, de mostrar o quanto esse nosso sistema ele tem realmente possibilidade de ter profissões para esses jovens que eles antevejam um futuro. A outra questão importante
é a forma como eles ingressam nesse mundo do trabalho, onde a valorização, por exemplo, das suas competências nem sempre estão condizentes com os seus salários. Os salários, senhor ilustríssimo senador, ainda são muito baixos no setor do turismo. E pasmem aos colegas que 70% dos trabalhadores na área do turismo não têm a formação básica mínima, ou seja, o ensino fundamental básico, completo. E esse dado vem se perpetuando desde a década de 90. Isso é uma questão importantíssima. E lá, quando analisamos os egressos, né, do Pronatec, o perfil dos alunos do Pronatec e os egressos, observamos justamente isso. Ou seja, nós precisamos que a política nacional, e está em uma de suas premissas, que seja uma educação continuada, que essa política nacional de turismo, ela eleve a escolaridade. Por isso, as nossas recomendações é que essa formação, ela seja associada à formação básica ou à elevação dessa formação e, portanto, ela ocorra junto aos institutos federais no Brasil, que nós temos ele em quase todo o território nacional, e que esse trabalhador ou esse jovem, né, que abandonou os estudos formais, ou esse trabalhador que por N questões não pôde fazer essa formação, possa, de forma associada, terminar a sua elevação de escolaridade e fazer a sua formação e capacitação profissional. É impossível hoje nós pensarmos em qualidade de trabalho, de acolhimento, de serviço, com pessoas que têm um nível de escolaridade tão baixo e que, né, tanto é que os 2 prêmios Nobel da economia ganharam seus prêmios esse ano justamente porque demonstraram que um deles, né, que a escolaridade de 1 ano a mais eleva o patamar da economia e da vida das pessoas, e que o salário mínimo, né, o pagamento e aumento do salário mínimo não traz desemprego. Ora, são 2 constatações muito importantes para nós no setor do turismo, porque o turismo tem, sim, esses baixos salários e tem esse discurso de que o aumento, né, de salários poderia acarretar maior desemprego. Então, entendemos a partir dessa política, primeiro, precisamos entender que há uma associação entre a qualificação e a prospecção no mundo do trabalho. Principalmente aos jovens desses territórios, eles precisam ver que o seu ingresso nesse mercado de trabalho possibilitará, com permanente qualificação, que eles tenham uma profissão de fato. E essa profissão seja uma profissão valorizada. Não só no reconhecimento econômico, mas no reconhecimento social da importância da hospitalidade, do acolhimento dos nossos territórios, para que tenhamos um turismo, né, realmente mais competitivo em termos internacional e tenhamos uma sustentabilidade, não apenas ambiental, econômica, mas social nessas localidades. Então, a política nacional de qualificação em turismo, que foi, né, construída durante esses vários anos de 2016 até 2015 até 2017, foi depois debatida com o Conselho Nacional do Turismo e com toda a sociedade a partir de audiência pública, colocou premissas muito claras, que é pelo trabalho que se educa, e o trabalho é um processo de inclusão social. Então, nós temos que buscar pelo turismo que jovens, né, e outros adultos que estão fora do mercado de trabalho possam, nos territórios, né, ingressarem novamente, mas para isso precisam de qualificação. E essa qualificação não pode ser igual. Uma coisa é a qualificação, por exemplo, de uma camareira para um hotel de rede internacional na cidade de São Paulo. Outra coisa é uma camareira que vai trabalhar, por exemplo, numa pequena pousada em Suri, no Pará. Nós não podemos pensar que as construções de conhecimento, percepção de mundo são as mesmas. Nós precisamos, por isso, ter currículos, ter propostas de carga horária, ter relações, né, de conhecimento que se estabeleçam através de o que se chama de campos, né, que os sensibilizem para construir 15 segundos. As suas possibilidades.
Obrigado. Então, já terminando aqui a minha fala, eu deixo a todos um recado, né? Que, por favor, olhem e conheçam a Política Nacional de Turismo, que está no site do Ministério do Turismo. Isso é muito importante dizer, que é uma política que foi construída a partir do ano 2015, depois veio passando e sendo promulgada em 2019, e hoje nós teremos uma proposta do Sistema Nacional de Qualificação em Turismo, a partir, inclusive, de uma plataforma para que se possa esses cursos e todo esse processo... 15 segundos. E com isso nós temos hoje em todos esses 30 territórios, né, redes territoriais, de bases territoriais, que buscam uma concertação entre os diferentes atores, onde ali nós temos a participação das universidades, das prefeituras, do Sistema S, das associações, dos sindicatos, mas principalmente das comunidades e das bases territoriais, que estão dizendo que tipo de turismo elas entendem melhor para a sua localidade e o que elas precisam para que assim possam ingressar como trabalhadores qualificados e com isso desenvolvemos o turismo nacionalmente. Muito obrigada. Muito obrigado à senhora Marutka Moesch, diretora do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, pela sua explanação, e passo agora a palavra ao senhor Manuel Cardoso Linhares, o nosso querido Manuelzinho, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH. Boa noite a todos. Quero saudar a todos que estão nos assistindo e cumprimentar meu amigo, senador, meu presidente, meu alagoano, esse nordestino cara da peste, senador Fernando Collor de Mello, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Turismo, e sua equipe, por produzir esse ciclo de debate. Quero cumprimentar minha amiga Andréa de Souza Pinto, do Ministério do Turismo, representando o ministro Gilson Machado Neto, cumprimentar a professora Marutka, do Centro de Excelência de Turismo da Universidade de Brasília. Eu não sei se nosso amigo José Gilton Pereira, do Senac de Alagoas, está presente, e comentar a todos que estão nos assistindo. E comentar pelo trabalho, senador, que o senhor vem desenvolvendo pela formação de profissionais para o setor de turismo brasileiro. Um senador como o senhor, com essa visão macro, que não olha só para o empresário, mas olha também para os nossos colaboradores. Parabéns pela essa maneira como o senhor olha para essa indústria de turismo. Só para o senhor ter uma ideia, aqueles que estão nos acompanhando, estou na presidência da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BH Nacional. Representamos, sim, em torno de 1.100.000 empregos direto e indireto no Brasil. Logo que assumi, em 2018, com 15 dias, fiz uma viagem logo a Portugal para ter um encontro com o presidente da hotelaria portuguesa, meu amigo Raul Martini, já preocupado na qualificação. É isso que o empresário tem que olhar, não só para os seus negócios, mas também para os seus colaboradores. Repito o que eu disse, meu querido amigo senador, no primeiro encontro dessa programação que o senhor tem feito durante essa pandemia, não parou um mês sem fazer, vamos dizer, uma audiência pública. Eu digo um mês, mas nem um dia, sempre temos esse contato direto com o senhor, o Trade de Turismo, que tive a honra de participar. Eventos como esse, que são muito importantes para que possamos entender o atual cenário do turismo no país e no mundo, e com isso desenvolver de uma vez o setor do nosso país. Faço questão de agradecer novamente ao senhor, meu amigo senador Fernando Collor, por esse debate que nos dá a oportunidade de afirmar a importância de um tema fundamental para o setor de turismo e a hotelaria brasileira, que é a qualificação de mão de obra de nossos colaboradores. E aqui eu digo que uma das maiores gargalos hoje do nosso turismo, meu senador,
é a qualificação, é a mão de obra. Isso, quando eu falo no governo municipal, estadual e falo até mesmo no federal, porque estou com 30 anos no turismo, ainda estou aprendendo. Imagino um secretário municipal que colocam através de política. Nós temos que colocar profissionais que dediquem essa indústria do turismo. Como eu digo, não tem outra indústria se não for através do turismo para acabar com esse desemprego no nosso país. Aqueles que atendem o visitante na compra de passagem, ou de terra, ou terrestre, ou a mar, ou ar, os agentes do turismo, o recepcionista de um hotel, as camareiras, como a professora falou muito bem, aos taxistas, aos que trabalham em Uber, e a todos o segmento que empregam, que estão envolvidos nessa enorme cadeia do turismo, produtiva do turismo brasileiro. São esses trabalhadores que são a cara do turismo brasileiro. São eles o responsável direto pelo sucesso do destino, qualquer que seja ele, e também pela qualidade do atendimento, garantindo a satisfação do turismo, seja ele nacional ou estrangeiro, que visita qualquer um dos nossos municípios do nosso território. Para o turista, nossa mão de obra é representar o Brasil, o bem receber. Por isso, sem dúvida nenhuma, identificar os desafios que se apresentam nesse momento é fundamental, principalmente no momento desse de pandemia, que foi brutal para a economia, mas foi devastadora para o turismo. Essa indústria que hoje representava, antes da pandemia, em torno de 10 empregos gerados no mundo. Segundo a organização, eu volto a dizer, de cada 10 empregos, 1 era do turismo, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Já de acordo com a Organização Mundial do Turismo, a OMT, antes da pandemia, o setor empregava mais de 120 milhões de pessoas no planeta. E fico muito feliz, meu senador. Semana passada, quando eu estive em São Paulo, um grande empresário brasileiro queria me conhecer pelo nosso trabalho à frente da hotelaria brasileira. Quando estava na empresa dele, ele emprega só aqui no Brasil mais de 50 mil funcionários. Isso é que eu fico feliz. O empresário dessa magnitude. E ele me perguntava, posso chamar de Baixinho? Deve chamar de Baixinho, porque eu já sei um pouco da tua vida, Baixinho. Então, por que você faz tudo isso? Que eu gosto do empresário que gera emprego. Fui, senador, um garoto que saiu do sertão do Ceará, da terra da nossa primeira-dama, Michele, lá do nosso querido Crateús, e cheguei à presidência da hotelaria brasileira. Isso, ralando e aprendendo, que é isso que eu quero passar para os meus que estão nos acompanhando, que não tem desafio maior quando você procura vencer na vida. No Brasil, o turismo gera indiretamente cerca de 7 milhões de empregos em diversos setores, sendo 2,9 milhões de empregos diretos, gerando um impacto na economia em torno de 50 bilhões de reais na nossa economia, cerca de 10% do PIB brasileiro. E nessa pandemia, nós ficamos, senador, a hotelaria em torno de 80% da hotelaria fechada, e esses 20% ficamos com ocupação entre 5% a 8%, recebendo passantes, profissionais da saúde e alguma companhia aérea que está operando. E aqui eu quero dizer, não só o empresário, mas nossos colaboradores também sofreram nessa pandemia. Graças ao trabalho do nosso presidente Jair Bolsonaro, dos senhores senadores, dos senhores deputados, com aquela MP 936, que foi a salvação do emprego para o Brasil. Desde março de 2020, enxergamos o mundo sob nova perspectiva. Viajar, que antes era o desejo real,
e cada vez mais possível virou um sonho, porque o brasileiro quer conhecer o seu país. Nós queremos, nós somos um povo amável, nós somos um país que temos o norte com o Amazonas, o centro-oeste com o Pantanal, o nordeste com essas belezas de praia, o sul e o sudeste com essas belezas naturais. Somos o primeiro país do mundo em belezas naturais, somos o 8º em cultura. Se antes o turista queria viver experiência, que hoje ele quer viver essa experiência com protocolos garantindo a sua saúde. E eu posso dizer que a hotelaria brasileira está preparada, sim, para receber todos os nossos visitantes, desde o check-in ao check-out, dando toda a garantia. Então, no cenário atual e mundial, conhecida, a receptividade brasileira combina com a opção para todos os gostos. Nós temos mar, temos serra, temos a experiência da gastronomia, uma das melhores do mundo, culturais, ecológica, mas sem a qualificação, nós não saímos em lugares nenhum. Temos que qualificar os nossos colaboradores. Acredito que após esta queda, os números do turista no mundo, a retomada nas atividades pode ser uma oportunidade para transformar, reinventar o setor e incrementar o mercado de trabalho, principalmente no Brasil, onde, apesar do turismo ter grande potencial ainda a ser explorado, mas precisamos, sim, da qualificação. Devemos muito ao Sistema S. Precisamos de muitos Sebrae espalhados nesse Brasil. Temos que reconhecer esse Sistema S, a qualificação. Nós, que trabalhamos com turismo, impactamos em todos os 52 segmentos da economia, que abre oportunidades de emprego em diversas áreas, como hotéis, transporte, restaurante, diversos outros serviços. Mas para gerar mais vaga e garantir o emprego de mais brasileiros, são necessários profissionalizar os nossos colaboradores cada vez mais. Para citar um exemplo, todos sabem que nossa rica culinária encanta aqueles que nos visitam. Com investimento em capacitação, o Brasil é hoje reconhecido internacionalmente pelo alto nível do nosso chefe de cozinha. Já é bastante comum encontrarmos pelo mundo cardápio de grandes restaurantes internacionais assinados por brasileiro. Esse é o resultado do investimento de qualificação, profissionais capacitados que fazem a diferença no mercado, do nosso chefe de cozinha, a nossa grife, pela sua atuação. Mas a formação de mão de obra, meu senador, é a qualificação que é a área que mais impacta no nosso turismo. Precisamos, sim, que os governos municipais, estaduais e federal olhem para esse setor. Precisamos, como eu volto a dizer, de muito Sebrae. E aqui quero enaltecer o trabalho do Sistema S, esse sistema que nos ajuda muito, tanto na hotelaria como em todos os setores do turismo. Ter profissionais qualificados que ofereçam um bom atendimento é também uma forma de divulgar positiva os nossos destinos. Precisamos desenvolver os nossos profissionais, que já temos a boa arte do bem receber. Maiores investimentos na formação e na qualificação de profissionais abrirão novas perspectivas para o setor no nosso país. Vivemos hoje a retomada das atividades turísticas e as empresas do turismo precisam estar preparadas para novos desafios de competitividades. Os empreendedores da hotelaria, do turismo e o povo brasileiro contam com a dedicação e atuação do poder público e dos representantes dessa casa para construirmos um setor do turismo cada vez mais forte e qualificado e um país
economicamente talvez mais próximo. E quero aproveitar, meu senador, para reforçar o convite que eu fiz, mandamos para o senhor e a todos que estão nos acompanhando e participando no dia 9 de novembro. A BH Nacional está completando 85 anos. É a entidade mais antiga do turismo brasileiro. Vamos ter uma sessão solene lá na Câmara, onde vamos entregar um livro contando a história da hotelaria brasileira, o selo e o carimbo da ABH Nacional de 85 anos. E para nós é um prazer muito grande o senhor estar presente nesse momento de satisfação desse nordestino, Cabo da Peste, como o senhor. Também, no dia 22 de novembro, estamos fazendo o maior evento depois da retomada, abertura da Equipotel e Conotel, o maior congresso, que antes dessa pandemia nós recebemos lá em São Paulo em torno de 35 a 40 mil participantes. Acredito sim que esse ano vamos receber em torno de 25 mil. E o senhor também é nosso convidado, junto com o ministro do Turismo, com o deputado Bacelar, Marcos Beltrão, para fazer a abertura e que depois o senhor vai participar de um painel para mostrar esse trabalho brilhante que o senhor vem fazendo. E aqui fica a minha gratidão, em nome da hotelaria brasileira. E por que não falar em nome do turismo brasileiro? Esse senador, esse nordestino, alagoano, que Alagoas está de parabéns, ter um senador como o senhor. Se todo estado tivesse um governador que olhasse para o turismo como o senhor olha, eu tenho certeza que o turismo ia ser contado em duas vertentes, uma antes de Collor e depois de Collor. Meu muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez ao meu querido amigo Manuel Cardoso Linhares, Manuelzinho, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, pelas suas palavras sempre cercadas de generosidade, como é próprio do seu caráter e do seu modo de ser. Muito obrigado a você e estarei presente, sim, a esses dois convites, essas duas efemérides, esses dois momentos muito importantes do turismo nacional que você acabou de explicitar, sendo o principal deles os 85 anos de fundação da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis. Muito obrigado pela sua participação. Passo agora a palavra ao senhor José Gilton Pereira Lima, presidente do Conselho Regional de Alagoas do SENAC. Boa noite, senhores. Boa noite, senhor senador Fernando Collor. Os demais, senhora Andréa de Souza, senhora Marusca, o senhor Manuel Cardoso. Me sinto muito honrado e feliz em estar participando desse debate, até porque eu sou aluno desse debate, né? Eu participei de uma capacitação no SEBRAE, na época o senador Fernando Collor era presidente do nosso país, em 1991, foi onde eu abri meu primeiro negócio, que completou agora dia 20 de setembro, 30 anos. Então, graças a esse debate que está sendo feito agora, falando em qualificação, falando em mão de obra especializada, falando no nosso Sistema S, né, ao qual eu represento, sou o presidente do Conselho do SENAC Alagoas, com muito orgulho. O SENAC, há 2 anos eu estou à frente do Sistema Fé Comércio e do Conselho. Temos trabalhado diuturnamente para desenvolver o nosso estado de Alagoas, principalmente nessa área de qualificação, de capacitação da área de gastronomia, na área do turismo, enfim. Dia 14 agora, senador e senhores que estão nos ouvindo, senhoras, inauguramos também aqui em Alagoas, em Maceió, o Centro Gastronômico de Alagoas, que ainda não tinha. E foi um evento muito bonito, vai passar por lá todo ano, média de 1.000 alunos formados na área de gastronomia. Mas também o SENAC oferece diversos cursos
como na área de hotelaria, hospedagem, guia de turismo, idiomas, enfim. Agora, ainda esse ano, no início do ano que vem, vamos inaugurar também uma escola em Arapiraca, e também vai ter dentro dessa escola uma área na área de gastronomia. E aí vai ter todos os cursos de capacitações para atender toda aquela região do Agreste no nosso estado de Alagoas. E também temos 5 carretas, onde 3 carretas do SENAC atendem ao turismo, atendem a capacitação para o turismo, que é carreta de gastronomia, carreta de hotelaria e a carreta de embelezamento. Todas essas fazem um city tour, digamos assim, nos municípios de Alagoas. Atualmente mesmo existe uma carreta no município de Palmeira dos Índios, que é a carreta de gastronomia, e onde está fazendo um grande sucesso, capacitando lá os nossos empresários e aqueles que têm interesse, né? Lá está sendo feito 3 cursos, um curso de pizzaolo, um curso de confeitaria e um curso de cozinheiro, que é de suma importância. Inclusive, foi citado que nenhum outro município teve essa coragem de pagar um curso de cozinheiro pela prefeitura. Então, nessa negociação, a prefeitura ganhou 2 cursos gratuitamente no curso de PSG, que nós somos obrigados a ofertar dentro de toda o município, toda a Alagoas, né? E aí, senador, eu fico muito feliz em estar ouvindo essas falas que foram faladas aqui antes de mim, e mais ainda porque eu sou fruto de tudo isso que eu estou falando. Então, me orgulha muito de, além de ter hoje como traduzir, né, dentro da minha empresa o que eu aprendi nessas capacitações, tanto do SEBRAE como no SENAC, e hoje à frente do Sistema Fé Comércio Alagoas e o SESC SENAC, onde eu me sinto hoje já me graduando, passando para uma universidade, porque quem entra dentro do Sistema S e se apaixona como eu estou apaixonado, dá o prazer de aprender cada dia que passa. Então, isso a gente vai também colocando em prática e vai também conseguindo, como eu estou à frente do sistema, também repassar isso para todo o nosso estado de Alagoas. Temos um projeto, senador Fernando Collor, de chegar a 10 municípios na construção de um complexo onde vai estar instalado lá o SESC e o SENAC juntos, abraçando o município de interesse, claro, especialmente aqueles que têm tendências para o turismo, né? Iniciando com a cidade de Barra de São Miguel. E aí pretendemos chegar a Delmiro Gouveia e ao outro lado do estado, ou seja, os 4 pontos da cidade, do estado, principalmente onde tem as características do turismo, como foi citado aqui, no sertão, né? O senador conhece muito bem, tem Piranhas, que hoje está se destacando aqui no estado de Alagoas, Palmeira dos Índios também tem um braço, né? Através do turismo religioso, né? Dos seus historiadores, como o Graciliano Ramos, tem lá o Cristo do Coiti, que já começou a fazer um grande sucesso, e assim a gente vai trabalhar com apoio, claro, do senhor senador Fernando Collor, que tem muito nos apoiado, principalmente nessa quebra de braço aí, né, de quererem tirar recursos do nosso sistema, como foi tirado aí em 2020, 50% da arrecadação durante 3 meses. Isso a gente sofreu demais até, porque você imagina o que é você administrar uma empresa com apenas 50% dos recursos
que com 100% ainda você não conseguia fazer o que você gostaria. Imagine sem essa arrecadação. Então, o senhor tem nos honrado muito em defesa do nosso sistema, aí no seu discurso e nos seus votos, defendendo o nosso sistema S. Eu falo aqui de todo o sistema S, falo do SEBRAE, falo do SES, do SENAC, da CNI, enfim, onde tem um S, né, o Senar, onde tem um S, o senhor está defendendo, que o senhor sabe que esse sistema ele atinge, ele chega até o menos favorecido, né? A gente tem aqui um programa chamado Mesa Brasil, que é um sucesso, né? Que ele diminui a fome, principalmente agora na pandemia, onde a gente distribuiu toneladas e toneladas. Só de cestas básicas, nós recebemos de doação mais de 15 mil cestas básicas. Então, fora outros tipos de arrecadação que chegou até a gente tem aqui mais de 400 entidades onde a gente presta um serviço logístico, né, que faz com que essas doações cheguem até essas pessoas menos favorecidas. Então, é isso. O SENAC de portas abertas para acatar todas as recomendações, né, para fazer capacitações para chegar até principalmente aos menos favorecidos, porque, como foi citado, pode ser que um ou outro não consiga, depois de uma capacitação, arrumar um emprego, né, ou então até fazer o seu próprio negócio. Mas por isso que a Federação do Comércio de Alagoas, eu acho que é a pioneira, que está oferecendo aos municípios, aos prefeitos que vêm nos visitar aqui, vêm nos procurar para que a gente vá até o seu município, estamos oferecendo, senador Fernando e demais, um instituto de pesquisa para que a gente, antes de ir até o município, antes de atuar com esses cursos, a gente estude a aptidão daquele município, de cada pessoa, o que ele deseja fazer para não fazer um curso em vão. Então, isso está sendo muito bem aceito e a gente fica muito feliz com isso. Então, é essa a minha colocação. Desculpe se eu não atingi o objetivo de vocês, mas eu precisava falar essas falas sobre o nosso sistema, principalmente o SENAC. Muito obrigado ao senhor José Gilton Pereira Lima, presidente do Conselho Regional de Alagoas, do SENAC, pelas suas palavras. Eu gostaria de dizer aos senhores e às senhoras algo extremamente interessante no que diz respeito à qualificação da mão de obra. Presidi no Senado Federal a Comissão de Infraestrutura, anos atrás, e tivemos a iniciativa de fazer uma série de audiências públicas para nós detectarmos onde se encontravam os gargalos que impediam a nossa infraestrutura de avançar na medida da necessidade do nosso crescimento. Eu imaginava que os resultados seriam algo como a infraestrutura está deficiente porque os projetos que são feitos não são projetos bons, bem elaborados, ou porque os recursos não são bem aplicados, ou porque os recursos são insuficientes, enfim, pela dificuldade de acesso à matéria-prima. Eu imaginava que algo sairia desse rol como causa do gargalo da nossa infraestrutura nacional. E como foi a nossa surpresa, ao final dessas audiências públicas, de que participaram pessoas, representantes da academia brasileira, representantes do setor executivo e do setor empresarial. Qual não foi a nossa surpresa, a surpresa de todos, quando chegamos à conclusão de que o maior gargalo que a nossa infraestrutura possuía e possui para a sua alavancagem é a falta de mão de obra qualificada. Isso de um modo geral, sobretudo na área de engenharia, na área de exatas, né? Então, a qualificação de mão de obra é fundamental em todos os aspectos
para que um país possa se desenvolver, sobretudo na questão no quesito turismo. E isso me remete também ao momento em que assumi a presidência da República e criei a universalização do ensino básico, porque a educação, como todos nós sabemos e acreditamos, é a base de tudo. Sem educação, nós não podemos jamais alçar a condição de um país dito desenvolvido e civilizado, na mais pura acepção do termo. Então, fizemos a universalização do ensino básico, criando um programa dos Centros Integrados de Apoio à Criança. Então, nesses centros, ministrávamos aulas durante o período que ia das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde, mas aulas, além das aulas do currículo normal, nós tínhamos lá aula de teatro, aula de dança, tínhamos aula de música, tínhamos teatro, tínhamos biblioteca, tínhamos um acordo, um convênio que assinamos com o setor S, né? SESI, Senai, Senac e SESC, um acordo para iniciar as nossas crianças em pequenas artes e ofícios, para que eles aprendessem a manusear alguma coisa que lhes servissem num futuro não muito distante, para que eles pudessem ganhar o seu dinheiro enquanto continuavam os seus estudos, enfim, mas fortalecermos a universalização do ensino básico, começarmos da base. E essa universalização do ensino básico, infelizmente, depois que eu deixei a presidência da República, o programa foi descontinuado. E com isso nós já perdemos pelo menos 2 gerações de brasileiros que poderiam estar perfeitamente aptos para ingressar no mercado de trabalho com muito mais celeridade, com muito mais tranquilidade e conhecimento do que hoje nós encontramos. Esses números que a doutora Marutzka nos passou, de que 70% da mão de obra empregada no turismo é uma mão de obra que não tem o segundo grau completo, isso é assustador. É assustador, porque nós precisamos do setor de turismo, exatamente além da simpatia, da cordialidade, da alegria que todos os brasileiros que estão dedicados ao turismo trazem consigo, eles precisam ter um arcabouço de educação, de cultura, para que possam isso também fazer parte daquilo que eles oferecem de bom aos turistas, às pessoas que nos visitam. E isso é algo absolutamente necessário. O turismo precisamos sim de escolas de línguas, precisamos de ter pessoas que falem idiomas, pessoas que tenham conhecimento do local em que eles estão, como disse também a professora Marutzka, é completamente diferente o aprendizado de alguém que está no Belém do Pará, para citar ipsis verbis o exemplo que ela nos trouxe, de um que está dedicado ao turismo no extremo sul do país, no Rio Grande do Sul. Então, são estudos de adaptação para cada uma das nossas regiões. E, para isso, é fundamental que nós estejamos todos empenhados. E todos empenhados, começando com o ensino básico, o ensino elementar, para que nós possamos ter, no futuro, jovens bem formados. Nós, na área de engenharia, por exemplo, metade dos nossos estudantes que ingressaram nas universidades para estudar engenharia, se formar em engenharia, metade deles deixam o curso de engenharia pela metade, porque não conseguem acompanhar a matemática do curso que está sendo ministrado. Então, isso reflete o quê? Reflete um curso médio que não foi bom e que reflete também um ensino básico que não teve o mínimo dom de poder inspirar as crianças, né, a essa descoberta que é somente o ensino pode dar a eles esse conhecimento. Então, de modo que esse tema que hoje nós tratamos, a questão da qualificação da mão de obra para o setor do turismo, eu acho que todos estão muito empenhados nisso, eu acho que todos nós devemos estar muito atentos para que essa qualificação realmente seja cada dia mais aprimorado, porque o nosso turismo
quanto mais qualificada for a nossa mão de obra, mais turistas exigentes nós estaremos recebendo. Porque, inclusive, os turistas exigentes, aqueles que nos visitam, eles ajudam muito a ensinar, porque o seu nível de exigência de ter um bom serviço de quarto, de ter um bom serviço de cozinha, de ter um bom serviço de serviço na praia, de serviço, enfim, seja ele em qualquer dessas profissões que abarcam o setor turismo. Então, o nível de exigência do turismo, também do turista, faz com que esse aprendizado aconteça naturalmente. Mas nós precisamos de muito mais do que isso, da ajuda dos turistas exigentes. Precisamos nós mesmos sermos exigentes com aquilo que nós estamos fazendo e nos dedicando, que é um turismo de qualidade, para receber cada dia mais e melhor aqueles que nos visitam. De modo que eu gostaria de agradecer muito a participação de todos aqueles que nos deram a honra de estar presentes nessa audiência pública da noite de hoje e comunicar que no próximo dia 25 de outubro, segunda-feira, às 17 horas, nós realizaremos audiência pública com o objetivo de instruir o PL 5462 de 2019, que dispõe sobre a conservação, a proteção, a regeneração, a utilização e proteção da vegetação nativa e a política de desenvolvimento sustentável do bioma cerrado e dos ecossistemas, de um modo geral, da flora e da fauna associados. Esse é um tema que diz respeito diretamente também à questão do turismo, porque nós temos que observar muito a questão ambiental para que nós possamos resguardar esse valor extraordinário que o Brasil dispõe de lagoas, de mares, de florestas, de matas, enfim, para que nós possamos fazer com que o turismo venha também atraído pela forma como nós conservamos e sabemos conservar essas nossas belezas naturais. E esse tema tem muito a ver, portanto, tem uma interface importante com o setor turístico no nosso país. Essa audiência pública foi solicitada por Sua Excelência, o senador Jean Paul Prates, e a audiência contará com um representante do ministro-chefe da Casa Civil, um representante da Câmara Temática do Meio Ambiente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o Consórcio Nordeste, um representante do Instituto Pensar, um representante da Rede Pouso Alto de Agroecologia, e com o senhor José Felipe Ribeiro, pesquisador da Embrapa Cerrados. Na sequência, dando prosseguimento ao ciclo de debate sobre turismo especificamente, com o tema Ecoturismo como eixo para o desenvolvimento sustentável, receberemos o senhor William França, secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, um representante da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, e um representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas, Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE de Alagoas. Agradecendo mais uma vez a participação de Suas Excelências, as senhoras senadoras e os senhores senadores, a nossa reunião de hoje, agradecendo todos os nossos internautas pela sua participação sempre muito ativa e sempre muito colaborativa com esse ciclo de debates, e agradecendo mais uma vez a todos aqueles que nos deram a honra e a satisfação de poder participar da nossa audiência pública de hoje. Desejo uma boa noite e, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado.